Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui, nosso primeiro vídeo, em relação à disciplina de Direitos Reais, para dar continuidade às nossas aulas, por conta da suspensão, está sendo uma grande novidade aí, então a gente tem que achar novas plataformas para se comunicar e continuar os nossos estudos. Pessoal, em relação ao contato, peço a todos vocês que entrem em contato comigo por meio do representante da turma de vocês, se não me engano é a Luísa do 7º B e o Vinícius do 7º A. Tá? Peço também o seguinte, quem não estiver nos grupos das turmas ou tiver contato com um dos representantes, me mande e-mail, tá? Meu e-mail é rafael.gogola@utp.br, beleza? Então é assim que a gente vai resolver as coisas, né? Por conta, enfim, desse afastamento, da gente não ter o mesmo contato diário na universidade, a gente tem que pensar outras formas também de lidar com isso, certo? Além dos fóruns e wikis que a gente vai depois postar no sistema e continuar trabalhando, beleza? Bom, nesse vídeo, de forma muito simples e direta, a gente continua as nossas conversas sobre posse e eu havia comentado com vocês na última aula que nesta aula prevista, nesse nosso próximo encontro, que seria a nossa 7ª noite de Direito Civil, nós trataríamos da posse na jurisprudência de modo geral. Tá? E o que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, eu separei 3 acórdãos para vocês fazerem a leitura e a gente depois comentar isso aqui no fórum. Bom, desses 3 acórdãos eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, lembrando que a gente tem aqui um limite temporal de 7 minutos. Em primeiro lugar, eu separei o primeiro acórdão do STJ, de relatoria da ministra Suzete Magalhães, trata da questão da posse em relação a bens públicos e ela deixa bem clara a posição majoritária do STJ, que é, em relação aos bens públicos, o particular é detentor, tá? Então é bem interessante fazer uma leitura aí desse acordo. Peço que vocês foquem nas páginas 8 e 9 em especial, beleza? Ela traz essa posição que é majoritária dentro do STJ, segundo ela, pacífica, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso quando trabalhar lá de uso capião, beleza? Importante nesse momento conhecer a teoria majoritária. Bom, segundo acórdão, na minha opinião, esse é o mais interessante de todos eles, é uma grande aula de direito civil. Esse caso, que chega ao STJ também, é de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize e trata da seguinte questão: um bem que foi objeto de furto pode, posteriormente, lá na frente, ser adquirido por um terceiro, que seja de boa fé ou não, por meio do uso capião? Essa é a grande questão colocada ali. Um caminhão havia sido furtado em Minas Gerais, se eu não me engano, em 1998, e ele é logo desviado para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele é vendido, repassado a um terceiro, enfim, e esse terceiro adquirente é um adquirente de boa fé, segundo a compreensão ali originária, do julgado, e, enfim, nessas transferências, esse terceiro que estava com o caminhão conseguiu fazer um registro dele, conseguiu, inclusive, licenciamento, conseguiu regularizar toda essa questão formal do caminhão, lá no Detran do Rio de Janeiro. A grande questão é, ele pode ser considerado efetivamente proprietário por meio da uso do capião, ele exerceu posse, e a postura do ministro Marco Aurélio Belize é positiva, é dizer sim, porque, segundo ele, embora o ato tenha sido clandestino, por furto lá no início, pelo fato do caminhão ter sido levado a outro estado, ele utilizado na frente das outras pessoas, à vista de todos, isso cumpriria o requisito da publicidade da posse, ou seja, não haveria mais clandestinidade. Nós já estudamos, de acordo com o artigo 1208, que quando cessa o ato de clandestinidade, pode-se considerar posse. Essa é a primeira posição. A segunda posição que nós temos dentro do mesmo acórdão é o voto divergente da ministra Nancy Andrighi, que, na minha opinião, é brilhante, maravilhoso. E esse voto esposa uma opinião diferente, que vai dizer, olha, não pode ser adquirido por uso capião porque não houve posse. E segundo o entender da ministra, não houve posse por quê? Porque essa utilização sempre foi clandestina. Por que foi clandestina? Porque a utilização clandestina não tem só a ver com a utilização do bem em frente a terceiros quaisquer. A utilização ou a relação de clandestinidade tem a ver com as possibilidades de defesa
daquele que era o legítimo possuidor, o proprietário. Ela vai dizer então de forma bem simples: olha, o caminhão foi furtado lá em Minas Gerais e rapidamente foi desviado para o Rio de Janeiro. Como é que eu posso exigir proteção do bem, né, do antigo possuidor, se eu não sei onde é que está o bem? Então ela diz: olha, ele fez muito bem, ele foi à polícia, ele registrou o boletim de ocorrência, mas não sabendo do paradeiro do bem, ele não tinha como tomar uma atitude mais especificamente em relação à proteção da posse. Então façam a leitura, em especial quero indicar as páginas 4 a 8, né, que é a fundamentação do ministro Marco Aurélio Pelisi, e das páginas 14 a 20 a fundamentação da ministra Nancy Andrighi. É uma grande aula de direito civil, vale muito a pena fazer a leitura desse voto. O terceiro acórdão que eu indico para vocês é o acórdão do TJ do Paraná. Nesse acórdão, basicamente, a discussão, o que eu quero, né, que vocês leiam e percebam é como é que se identifica a posse no caso concreto. Como a gente adota a teoria da posse, em relação à posse, a teoria subjetiva, né, da boa-fé, a ideia é que a boa-fé está ligada à consciência do agente. Mas como é que eu faço para buscar elementos de prova no caso concreto? É o que se tem nesse acórdão. Tá? Esse acórdão está discutindo sobre quem é verdadeiramente, né, legítimo possuidor em relação a um bem. E há uma discussão lá de uma empresa e de uma senhora que ambos estão discutindo, buscando, né, verificar quem é o legítimo possuidor. E o interessante é a análise do próprio acórdão, como é que foram identificadas as provas para dizer se era ou não era possuidor e se era possuidor de boa ou de má fé. Beleza? Então façam a leitura, pessoal. Assim que eu aprender a organizar certinho, eu vou abrir um fórum para a gente discutir esses votos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e um bom estudo.